mudanças na história da humanidade. E entre essas mudanças está também o canto. O canto dominante no início do século XVI ainda é o canto gregoriano. Ele não tem muitas variações, ele é quase uníssono. Lutero vai ser o criador de um novo gênero musical. Isso, para nós cristãos luteranos, é uma questão de muito orgulho. Nós deveríamos difundir isso sempre de novo. E o canto coral iniciado por Lutero vai ter o seu auge num outro cristão luterano, Johann Sebastian Bach, do qual nós conhecemos principalmente aquela composição chamada Jesus, Alegria dos Homens. E Lutero faz uma outra coisa. Nas missas medievais, quem cantava era o coro. A comunidade só cantava uma palavrinha: Kyrie eleison. Senhor, tem piedade de nós. Só isso. Nesse primeiro hino que nós vamos cantar, nós temos o gregoriano ainda, mas já cantado pela comunidade com o Aleluia, que só o coro cantava. A comunidade canta agora Aleluia. Então vamos procurar nos colocar ali, imaginar esse canto sendo cantado na manhã da Páscoa, ainda tudo escuro, sem luz elétrica, né? E as pessoas entrando com velas na mão para dentro da igreja, que é na realidade o sepulcro de Jesus Cristo. E a comunidade vai ao encontro do Cristo morto, e ao entrar no templo cantando, ela descobre que o Cristo está vivo. Você toca uma vez para nós uma melodia, nós vamos acompanhando e depois nós cantamos. Vocês têm culto infantil agora. Que bom que vocês venham aqui. Eu acho que hoje vocês vão ouvir uma história do bom pastor, porque hoje é o domingo do bom pastor. Não sei se estou errado. Tá? Um bom culto infantil para vocês, com muitas bênçãos. E depois eu espero que alguém de vocês me conte o que aconteceu no culto infantil. Tá? Você não quer ir junto? É bem pertinho, se der saudades, pode voltar. Tá? Esse aqui vocês levam junto.
traz assim na volta, tá? Ou a Isadora deixa ele levar. Tá, então mais devagar. Bom culto para vocês, muito abençoado. Nós iniciamos este culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem unicamente daquele Senhor que fez o céu e a terra. Mais um hino de Lutero, convido vocês a nós cantarmos. É o hino com o qual ele, no culto, invoca a presença do Espírito Santo. E é o que nós queremos fazer agora também, pedindo que o Deus Consolador nos anime da nossa fé. Cuide. Nós estamos na passagem do gregoriano para o canto coral. Agora a melodia já vai ser um pouco diferente. Você toca uma vez para nós, Marcelo. Ele diz: cristãos alegres, jubilai. Para esse hino, cristãos alegres, jubilai, Lutero pegou uma melodia que estava em voga no século XVI, cantado pelo povo na rua. Ele traz as melodias da rua para dentro da igreja. A gente hoje se assusta, né? Se alguém traz de repente um sertanejo universitário para dentro da igreja, a gente até se choca. Lutero fazia isso sem maiores problemas, como nós logo vamos ver. E aquela melodia do hino da pregação era tão alegre que na cidade de Lübeck o povo na entrada da igreja estava cantando esse hino, e o bispo sabia de quem que era esse hino e mandou o povo calar a boca. E quando ele abriu as portas da igreja para o povo entrar, o povo começou a cantar o hino 147. Se vocês derem uma olhada, é a composição de um salmo
melodia de Lutero, em alemão é Aus tiefer Not schrei ich zu dir, o Gott erhöre mein Klagen, das grandes profundezas eu grito a ti, Senhor, ouve o meu clamor. Nós vamos cantar numa tradução cantada, traduzida por os meus professores Lindolfo Weingartner e Siegfried Witt. Das profundezas clamo a ti. Que esse hino seja também a nossa confissão de pecados. Você toca uma vez a melodia? Cantemos mais uma vez o Kyrie, cantando o hino de número 49 de nosso inário, aquele pequeno hino que nós tantas e tantas vezes ao longo de nossa vida cantamos na liturgia da Santa Ceia. Ó Jesus Cordeiro. Jesus
De tal maneira amou Deus o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cantemos glória a Deus com as palavras de Martim Lutero, como nós a encontramos no hino de número 90. Enquanto o coro se prepara, mais uma coisa. Esse hino Lutero compôs para ser cantado por bocas infantis. Por quê? Porque ele achava que só gente inocente podia enfrentar uma situação que estava a ocorrer na Europa. O Papa se havia aliado ao sultão turco para fazer guerra contra o imperador Carlos V. Por isso, na primeira estrofe, que hoje está modificada para a gente poder cantar no culto, Lutero dizia: Erhalt uns Herr bei deinem Wort und wehr des Papst und Türken Mord. Deus, o teu verbo guarda a nós, combate o Papa e o turco atroz que a Jesus Cristo, o Filho teu, querem derrubar do trono seu. Estão notando que só a criança podia cantar, porque os adultos estavam todos envolvidos, tornando o mundo europeu completamente confuso. Nós cantamos com o coral. Isso, todo mundo. Tá, então quando vocês começarem, nós acompanhamos. Vamos lá. Deus, o teu verbo guarda nós, combate o inimigo atroz, que a Jesus Cristo, Filho teu, quer derrubar no trono seu. Persigna-te. E então ora: agradeço-te, meu Pai Celeste, por Jesus Cristo, teu Filho amado, que me guardaste nesta noite de todo dano e perigo. E peço-te, queiras guardar-me também neste dia de pecados e de todo mal, para que te agradem a minha vida e tudo o que faço. Pois me confio a mim, meu corpo e minha alma, e tudo em tuas mãos. Teu santo anjo seja comigo, para que o mau adversário não se apodere de mim. Amém. Então, levanta-te e vai fazer o teu trabalho.
assim que ele explica para o barbeiro. Oração e vida diária formam um todo e não podem ser separados. Nós os separamos. Mas há 500 anos ele ainda insistia que a gente unisse as duas coisas. Eu quero convidar para a gente cantar o Aleluia, que a comunidade sempre canta para a gente ouvir o Evangelho. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aleluia. Vocês ali abrissem o hino de número 155. 155. No ano de 1521, dois monges agostinianos
companheiros de ordem de Lutero foram queimados na fogueira em Antuérpia. E é por causa do martírio desses dois monges que Lutero compôs o seu primeiro hino, uma balada, contando a história desses dois jovens que morreram por amor ao Evangelho. Estava composto o primeiro hino luterano. Nós não temos ele nos nossos hinários, mas nós temos esse hino, o 155, que é uma composição de 2 anos mais tarde, 1523. É um hino autobiográfico. Nele, Lutero conta a sua experiência de fé e o que o levou a redescobrir o Evangelho. Por isso, quando eu era pequeno, eu dizia de mim que eu era um cristão evangélico. E muitos de vocês também o fizeram assim. Mais tarde, quando começaram a aparecer tantos outros evangélicos, e evangélico passou a ser no Brasil sinônimo de pessoa conservadora, altamente conservadora, eu tive que começar, assim como vocês, a me designar de evangélico luterano. O nome luterano deriva de Lutero, é verdade. E quem de vocês já leu a biografia que eu escrevi sobre Lutero, descobriu nessa biografia que o sobrenome dele originalmente era Luder, com um D de dado. A gente sabe que alemão troca D, T, P e B. Então, muitos poderiam achar, né, esse Luder, depois os caras começam a trocar o D pelo T e daí vai dar um Luther. Mas o Luther tem TH. No H caiu fora no português, por isso nós temos a palavra Lutero. Ele é, em sua vida, um Luder, um vagabundo. Quando a minha mãe me xingava de Luder, ela estava me chamando de vagabundo. No dialeto que nós falávamos, eu estava sujando a casa que ela acabara de limpar. E ela gritava, jogava o pano de lavar o chão atrás de mim e gritava: "Du Luder! Du Luder!" E certamente não estava me xingando de luterano. Vocês sabem que esse Luder, originalmente, assim o pai tinha determinado, deveria estudar direito, se tornar advogado. O pai queria que ele um dia viesse a se tornar secretário de algum príncipe. E então o filho estaria com a carreira feita. Mas, numa férias de verão, quando ele está voltando da casa paterna para a universidade, ele se vê envolvido numa tempestade. E um raio abre um carvalho de alto a baixo. E ele, no seu desespero, invoca a santa dos mineiros, Santa Ana, capela de Santa Ana, Santa Ana do Livramento. Nós já ouvimos esses nomes aqui. E Santana é a santa dos mineiros. E o pai dele era mineiro. Os Luder eram gente de pequena estatura, porque só gente de pequena estatura cabia nas minas, que eram túneis cavados nas montanhas de onde se extraía então o cobre. Isso era a profissão do pai dele. E ele leva a sério a promessa que ele faz a Santa Ana: Santa Ana, ajuda-me, e eu serei monge. E ele vai para o mosteiro. Por que ele vai para o mosteiro? Por causa da angústia da morte. No século XVI, a morte está muito presente. Nós hoje a escanteamos, para a UTI. E a expectativa de vida é tão grande hoje que morte
pensamento diário. De vez em quando morreu alguém, os nossos círculos de relações é que nós começamos a pensar na nossa própria morte, não é assim? Mas ali ela faz parte do dia a dia. A Europa inteira está envolta em guerras, os turcos estão avançando sobre a Europa e chegam até as portas da cidade de Viena, na Áustria. Cadáveres ficam insepultos e epidemias se alastram e muita gente morre. A morte está muito presente. E São Jerônimo havia ensinado, alguns séculos antes, que a maneira mais certa de a gente não precisar temer a morte e poder ter garantia do céu era entrar num mosteiro, tornar-se monge. Aí os homens teriam 100% de certeza de salvação. As mulheres que entrassem num mosteiro teriam 90% de certeza de salvação por causa da menstruação que as tornava impuras. Era um homem fazendo teologia, as mulheres que o desculpem. Os casados só podiam ter 60% de certeza de salvação. É o meu caso. Ele vai para o mosteiro porque ele acha que ele lá vai ter as respostas e não as encontra. Porque ele nota que as angústias dele, os medos dele, vão com ele para dentro do mosteiro. Cuidem da primeira estrofe do hino. Eu vou pedir para vocês irem acompanhando. Se alguém por acaso fechou, é o 155 do hino. Ele vai começar dizendo: cristãos alegres, jubilai, felizes exultando, com fé e com fervor cantai, a Deus glorificando o que por nós fez o Senhor, por seu divino e excelso amor, custou-lhe a própria vida. O que é uma comunidade cristã? Para quem está compondo o hino para cantar, é um povo que louva. Vamos louvar a primeira estrofe, por favor. Direto. Lutero vai dizer o que aconteceu com ele. Ele estava buscando por Deus. E qual era o Deus que era apresentado para ele nos seus dias? Um Cristo sentado em cima do arco-íris, com uma espada na boca, as mãos postas sobre os joelhos e dos seus olhos saindo raios e relâmpagos. Um Cristo, um Deus aterrorizante, todo ele juiz que quer até a última gota de sangue do ser humano. E como é que a gente se livra desse Deus? Para quem quer seguir vida religiosa, entrando no mosteiro, aí você tem 100% de certeza. Para os casados, que nem eu, com 60%, a instituição igreja da época inventa as cartas de crédito. As cartas de crédito são inventadas no século XV e século XVI e dão crédito aqui ao céu.
Quer dizer, com 40% de déficit em relação ao monge, a gente tem que encontrar uma forma. Aliás, reinventaram nos nossos dias de novo isso. Quando o mercado está mandando em nós como nunca, não é? Tem uma igreja que se diz universal do reino de Deus, que no momento está loteando o céu, vendendo terrenos no céu. E tem gente comprando, como no século XVI. Vocês conseguem imaginar que agricultores vendiam os seus bois, que eram o seu instrumento de trabalho para lavar a terra, para garantir o céu? O que Lutero vai dizer então na segunda estrofe? Fui prisioneiro de Satã, a noite me envolvia. Sabe, às vezes tem situações em que a gente vê tudo escuro, não vê perspectiva. A minha vida triste e vã em trevas se esvaía. Abismo horrível me tragou, o mal de mim se apoderou, perdi-me no pecado. Ele entrou no mosteiro para ver se agradava a Deus, mas ali no mosteiro ele vê que ele está se perdendo no pecado. O que é perder-se no pecado? Façam a experiência hoje ao entardecer, quando vocês forem tomar o banho, ou hoje à noite. Dê uma olhada para o umbigo de vocês. Vocês vão se encurvar. Vocês vão descobrir que o umbigo de vocês é o mais belo que existe sobre a face da terra. Mas vocês não vão ver nada além do umbigo de vocês. Isso é a pessoa pecadora. Ela não vê os outros, não vê a Deus. Lutero diz que a pessoa pecadora é o homo incurvatus in se, o ser humano encurvado em si mesmo. Ele não pode amar o próximo porque ele não vê o próximo. Ele só vê a si mesmo. Entende? Ele está fazendo no mosteiro tudo que é boa obra para garantir a salvação dele. E por isso na terceira estrofe ele vai dizer: as obras nunca poderão livrar-me do pecado. Porque a boa obra que a gente faz sempre quer atingir e beneficiar o outro e a outra. E se eu fico encurvado em mim, fazendo alguma coisa para Deus se agradar de mim, eu não vejo e não faço nada pela outra pessoa. As obras nunca poderão livrar-me do pecado. O livre-arbítrio tenta em vão guiar o condenado. Isso é um palavrão. O que é esse livre-arbítrio? É o camarada que caiu dentro de um banho empanhado e está afundando. E a porcaria vem subindo, chega na boca dele. Daí alguém chega e diz: me dá tua mão, que eu te ajudo a sair daí. Eu disse: não, muito obrigado. A hora que eu quiser, eu me puxo pelos cabelos e saio. Assim nós somos, não é? Autossuficientes, olhando para o nosso umbigo, não vendo nada nem ninguém. E a gente acha que a gente vai poder fazer alguma coisa em relação a Deus, para Deus se agradar da gente. Isso é a nossa ilusão. E aí ele vai dizer, quando ele descobre que ele não consegue se puxar pelos cabelos: horrível medo me assaltou, ao desespero me levou, lançando-me ao inferno. Quando é que a gente está no inferno? Quando a gente descobre que a gente não dá conta de si mesmo. Já fiz essa experiência e vocês em algum momento da vida de vocês certamente também. Quando é que as coisas mudam? As coisas mudam quando a gente descobre o que está escrito na quarta estrofe. O eterno Deus se apiedou de mim, o infortunado. De sua graça se lembrou, voltou-se ao condenado, o seu paterno coração deu para a minha salvação.
o que há de mais precioso. E depois ele vai contar o que é esse mais precioso. É o Evangelho, que fez e faz com que muitos de nós continuem se designando de evangélicos, de confissão luterana. Vamos cantar os versos 2 até 4, maestro? Esse monge, Lutero, vai se tornar professor de Bíblia, com todas essas dúvidas. Imagina, com todas essas dúvidas, pregar num domingo de manhã. Quem é Deus? Como é que é Deus? Como é que eu saio dessa? Como é que eu saio desse estar encurvado em mim e ser aberto para o mundo e ver as outras pessoas? Como é que eu faço isso? Eu não consigo fazer. A minha força nada faz. Sozinho estou perdido. Nós vamos cantar isso depois. Ele começa a brigar com o apóstolo Paulo. E ele vai descobrir que Deus é um Deus que livra a gente de todos os temores, de todos os medos. Por quê? Porque Ele aceita a gente assim como a gente é, incondicionalmente, de graça. Tu não precisa de carta de crédito. Deus te aceita assim como tu és. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. Esse é o amor de Deus. O que faz Jesus durante toda a sua vida, do seu ensino? Ele aceita pessoas. E aí ele vai redescobrir, Lutero, a importância da Bíblia para a fé cristã. Isso ele em 1521, em 4 semanas, traduz o Novo Testamento do grego para o alemão. E vai criar o moderno alemão. E vai provocar toda uma série de traduções de Bíblia para as diferentes línguas. Lá na Indonésia, uma colônia primeiro portuguesa e depois holandesa, um português chamado João Ferreira de Almeida vai traduzir a Bíblia para o português. E muito tempo foi essa a versão que nós mais usávamos aqui no Brasil, no mundo não católico. E o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele xinga os Gálatas porque eles estão se prendendo de novo, querendo fazer coisinha e coisona para agradar a Deus. Ele vai dizer: o Gálatas insensatos, para a liberdade
foi que Cristo vos libertou. Liberdade, no grego, qual Paulo escreve as suas cartas, é eleuteria. Não sei se vocês conheceram o seu Eleutério, um caboclo que andava pelos campos do Rio Grande, ou se vocês conheceram alguma menina com o prenome de Eleutéria. Eu conheci os dois. E Eleutério se escreve com TH. Eleutéria se escreve com TH, por causa da palavra eleuteria, liberdade em grego. Quando Martin Luther descobre que Deus é um Deus que nos dá liberdade de todos os medos, porque Ele nos aceita assim como nós somos, ele começa a assinar o seu nome como Martinus Eleuterius. Martim liberto. Quem é uma cristã e um cristão luterano tem que cuidar para não ser luterano. Tem que ser uma pessoa que sabe viver com alegria a partir da liberdade que Deus lhe dá em Jesus. Por que em Jesus? Vamos ler a partir do verso 5. Ao filho disse o Pai no céu: o tempo está chegado. A terra desce, ó filho meu, e salva o condenado. E agora vem a palavrinha mágica: liberta-o de pecado e dor, morrendo ser o Redentor que tenha nova vida. Porque Deus nos dá liberdade, Ele nos liberta do nosso umbigo, nos abre para o mundo, porque Ele nos diz que Ele nos aceita de graça, assim como nós somos. Isso é boa notícia, evangelho. Lembra que o ângelo é o anjo, né? Aquele que traz a boa notícia. E no grego significa bom. Boa notícia. Essa é a boa notícia, que Deus nos aceita. E agora vem: obedeceu de coração o filho ao Pai amado, tornou-se em tudo meu irmão, e pobre e desprezado, ele ocultou o seu poder, e um simples homem veio a ser, lutou por minha causa. E disse em sua compaixão: a minha mão segura alcançarás a salvação. Eu venço a luta dura. É o Cristo que vence a luta dura, não nós. Pois eu sou teu, e tu és meu. Onde eu estou, terás o céu. Nada há de separar-nos. Isso é a troca maravilhosa que existe no Evangelho. Deus toma o nosso lugar para nós podermos ter tudo que Deus nos dá de graça. Derramarei o sangue meu, serei a cruz pregado, somente em benefício teu. Aceita-o, confiado. O que é fé? Confiar. Confiar que Deus me aceita assim como eu sou. E a partir do instante que eu sei que Deus me aceita assim como eu sou, eu posso mudar a minha vida, posso mudar também a vida lá em casa, minha relação com colegas, com amigos. Aí tudo fica mais fácil, porque eu também fui aceito, de graça. Nota, eu estou sempre acentuando de novo, incondicional, de graça, porque essa é a boa notícia do Evangelho. E nós tínhamos lido, agora vem o oitavo: derramarei o sangue meu, serei a cruz pregado, somente em benefício teu. Aceita-o, confiado, em inocência e de sofrer, que possa vida eterna ter e bem-aventurança. Ao Pai no céu eu voltarei, porém não te abandono. O Espírito te enviarei do meu celeste trono. Em todo sofrimento e dor, ampara-te o Consolador, guiando-te à verdade. Estão notando o resumo do Evangelho? O poeta consegue fazer isso, né? Com poucas palavras, ele consegue dizer para gente. E também, mesmo que nós não sintamos a presença de Jesus fisicamente, a gente pode saber que Ele está conosco. Cada vez que eu como um pedacinho de pão e recebo um golinho de vinho, eu experimento a presença dEle.
Esse é o sentido da Santa Ceia. Mas eu sei também que eu não estou sozinho, que o Espírito Santo continua me animando. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o meu companheiro, a minha companheira. Porque o Espírito Santo só é masculino em português. Ele originalmente é feminino. A Espírita Santa, no hebraico. Quem sente a falta do feminino na pessoa de Deus tem que lembrar que a Espírita Santa é feminina e não masculina. Às vezes dá um nó na cabeça da gente ouvir isso, mas é importante. E agora, Jesus, pela boca do poeta Lutero, se dirige a nós como comunidade. Tudo o que fiz e que ensinei, também o faze e ensine. Farei crescer a minha grei, o meu rebanho, por minha luz divina. A luz dos homens é falaz, enganadora. Enganadora é sua paz. Confia em mim somente. Isso é fé. Fé é confiança. Eu fiz com as crianças uma experiência uma vez como jovem pai. Coloquei-as em cima da mesa, abri os braços e disse: salta. E elas não me perguntaram: mas tu não vai me deixar cair? Elas saltaram e eu as segurei. Isso é fé. Isso é confiança. Quando a gente salta na vida, a gente não consegue saltar para nenhum outro lugar a não ser para os braços de Deus. Vamos cantar essa última estrofe? A 10ª estrofe. Esse hino também tem um contexto. Ele foi escrito no ano de 1528. A perseguição está começando. Tem bispos mandando queimar a tradução do Novo Testamento de Lutero. Que a Bíblia está na mão do povo, né? O Evangelho tem que ficar com o povo, ninguém pode tirar. E aquele livro tem uma impressão em cima da outra, uma série de cópias piratas, porque não tem direitos autorais no século XVI. Quem faz dinheiro é o livreiro. O autor não ganha nada pelo que ele escreve. Mas a época é de perigo. Em 1521, o imperador declara Lutero proscrito. Quem pegar ele pode matar. O Papa o declara herege, excomunga da igreja. Agora, leiam isso por trás desse hino que o coral quer dividir conosco. Eu entendi que as primeiras 2 estrofes vocês cantam, e depois as estrofes 3 e 4 nós somos convidados a acompanhar o coral. Se vocês quiserem cantar junto uma das 4 vozes, ninguém está proibido. Por favor. Así
fé. Mas hoje nós não vamos orar o credo apostólico. Vamos confessar a nossa fé com um hino de Lutero. É o de número 88, por favor. Aqui mais uma vez eu lembro, não vamos comparar com melodias do século XXI. É século XVI. Nós estamos na passagem do canto gregoriano para o canto coral. Monges poderiam estar cantando isso aqui. Nós vamos tentar cantar a primeira estrofe. Eu sei que vocês ensaiaram bastante no coral. E depois a segunda e a terceira nós vamos recitar. Eu estou com um problema já, e vocês de certo também. Lutero era barítono. Barítono. Quase tenor. Então, nós homens temos grande dificuldade para acompanhar as melodias dele. Vocês vão notar depois com a melodia durante a coleta. Ele compôs para a filhinha dele, para a Leninha, para ela representar um anjo na peça de Natal. E Leninha era soprano, o mais puro soprano, primeira voz. Vamos cantar a primeira estrofe, tu dás uma entradinha para nós, depois nós cantamos. 88. Nós queremos agora recolher a nossa oferta de gratidão, que é destinada para o trabalho entre os jovens na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nós já fizemos parte de grupos de jovens na ISLB, e a Ordem Auxiliadora de Senhora sempre ficava brava conosco, que nós fazíamos pipoca numa panela da UASE e depois não lavávamos a panela. Um grupo de jovens teve a surpresa de a UASE recolher todas as panelas, mas esqueceu a chaleira em cima do fogão.
Então, os jovens em protesto fizeram pipoca dentro da chaleira. Então, para esse tipo de gente é a nossa coleta hoje, porque eles são o presente da nossa igreja também, e nós queremos apoiar todo o trabalho entre jovens na ISLB. E enquanto a coleta é levantada, nós cantamos o hino de número 15, o hino de Lutero, Os Homens que o Perdoem pela Melodia. É um hino de Natal, que ele compôs para a Leninha, que faleceu aos 12 anos, cantar na noite de Natal. chegando ao final desse nosso culto, que nos levou ao século XVI, mas com mensagem para o século XXI, para o ano de 2015. Mais 2 anos, e nós vamos lembrar o início de uma revolução, quando esse monge, Martim Lutero, pregou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, em 31 de outubro, 95 frases para discutir se o que valia eram as cartas de crédito ou a graça de Deus.
A oração mais completa que Jesus nos deixou foi transformada numa poesia por Lutero, e uma poesia que se pode cantar. E com essa poesia que nós vamos cantar e recitar, nós vamos chegando ao final desse nosso culto, com a prece de que Deus o transforme num domingo muito abençoado para todas e para todos. Vamos cantar a primeira estrofe, maestro. Depois nós recitamos as demais e cantamos a última, a oitava, o Amém. 185, tá? Vocês têm no final nas Bíblias, alguns têm inários na mão, né? Pedimos-te também, Senhor, que afastes ódio e desamor e nos concedas, se te apraz, união, concórdia, graça e paz. Perdoa as dívidas, Senhor, perdoa ofensas e rancor. Queremos ao faltoso irmão também perdoar de coração. Dispõe-nos todos a servir, concórdia e amor nos queira unir, e não nos deixes incidir em tentação, que resistir possamos sempre provação, por teu poder e proteção, liberta-nos, Senhor, do mal, e ampara-nos na dor final. Amém. Faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.
um último canto de Lutero pedindo a paz. Vocês têm nas folhas, ou então 291 no Inário, se alguém quer acompanhar com as notas.